Agora a gente chega no tema da vida privada e do sigilo das comunicações, outro tema que é muito cobrado em prova e no qual a gente tem muita coisa importante para ver, tá? O direito de privacidade, de forma geral, né, direito de privacidade de forma ampla, está previsto no artigo 5º, incisos 10 e 12. No artigo 12, é tutelada de forma mais específica o quê? A inviolabilidade das comunicações. E no inciso 10 está prevista a proteção da vida privada. O inciso 10 fala: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E no inciso 12 está previsto que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou para instrução processual penal. A gente vai falar ainda de questões relativas a esses dispositivos, tá? A gente tem bastante coisa para ver aqui sobre o direito de privacidade, mas antes a gente tem que diferenciar essas três figuras aqui. A gravação clandestina, da quebra de sigilo, da interceptação de comunicação. São coisas diferentes, vocês não podem confundir jamais. A gravação clandestina é aquela gravação que ocorre quando duas pessoas estão se comunicando e uma delas grava aquela comunicação, aquela conversa, sem o conhecimento da outra pessoa, certo? Então uma das pessoas participantes grava sem que a outra tenha conhecimento disso. A quebra de sigilo é o acesso a determinados dados registrados relativos a uma certa pessoa. Então você tem a quebra de sigilo telefônico, por exemplo. Na quebra de sigilo telefônico eu vou obter o quê? Vou obter dados sobre os hábitos telefônicos daquela pessoa. Então eu vou obter o histórico das ligações que aquela pessoa efetuou e a duração de cada ligação. Isso é a quebra de sigilo telefônico. Quebra de sigilo bancário. Eu vou obter lá o histórico das transações bancárias daquela pessoa, tá? Então a quebra de sigilo é isso. Você obtém dados registrados sobre determinada pessoa. A interceptação de comunicação, e aqui é onde a gente tem o maior índice de confusão entre essas figuras, porque muita gente confunde interceptação com gravação clandestina, que são coisas diferentes. A interceptação de comunicação ocorre quando uma pessoa que não está participando daquela comunicação, daquela conversa, se intromete naquela comunicação, intercepta aquela comunicação. Então essa pessoa que faz essa interceptação, ela obtém o próprio conteúdo daquilo que está sendo comunicado. Então se for uma interceptação telefônica, o que acontece? Duas pessoas estão se falando no telefone, uma terceira vai lá e intercepta a comunicação por meio do que a gente conhece por grampo telefônico. Então a interceptação telefônica é o grampo telefônico. Uma terceira pessoa coloca um grampo e aí quando duas pessoas se falam, ela tem todo o conteúdo daquela conversa. Ela ouve aquela conversa e grava aquela conversa. Tá? Isso é a interceptação telefônica. Interceptação de correspondência. O que é? Uma pessoa vai receber uma correspondência e um terceiro vai lá e abre aquela correspondência. Isso é a interceptação de correspondência. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gravação clandestina, ela pode ser de três espécies. Pode ser ambiental, pode ser pessoal e pode ser telefônica. A gravação clandestina ambiental ocorre quando duas pessoas vão se encontrar, vão se comunicar, vão conversar, e aí uma delas coloca naquele ambiente que elas vão se encontrar um gravador e não avisa a outra pessoa. Então a outra pessoa chega, elas conversam, né, falam o que tem que falar, e está tudo sendo gravado porque foi colocado um gravador naquele ambiente. É a gravação clandestina ambiental. A gravação clandestina pessoal é aquela que acontece quando duas pessoas se comunicam, elas conversam, e uma delas, sem que a outra saiba, tem em si um gravador, e ela grava toda aquela conversa. Aquela cena clássica de filme, em que a polícia coloca alguém infiltrado para ir lá no meio de um bando de traficante, a pessoa tem um microfone no peito grudado aqui embaixo da camisa, ela está gravando tudo. Gravação clandestina, tá? Pessoal. E também tem a gravação clandestina telefônica, que é aquela que acontece quando uma pessoa liga para outra e está gravando a chamada. Tá? A própria pessoa que está conversando está gravando aquela chamada. Tá?
Bem, a gravação telefônica, não é a gravação em si que é proibida, né? É a divulgação do conteúdo que foi gravado. Né? Até porque quando alguém grava simplesmente e não fala para ninguém, ninguém nem fica sabendo. Então, divulgar aquele conteúdo é proibido. Mas existem situações em que o Supremo Tribunal Federal já admitiu o uso da gravação telefônica. Ele considerou que aquela gravação e o uso daquele conteúdo não era ilícito, tá? Que situações foram essas? Eu vou até jogar isso na tela, porque fica até melhor para vocês visualizarem, porque a gente tem aqui uma lista, tá? Bem, olha só. Situações em que o STF considerou válida a gravação clandestina. A gravação clandestina, segundo o STF, né, e aqui é tudo uma questão de ponderação dos valores envolvidos. Né? O que é mais relevante? Por exemplo, o STF considerou que o réu, em um processo criminal, pode usar uma gravação clandestina para fazer prova em seu favor. Por quê? Por que ele pode fazer isso? Porque qual é o valor mais importante? A liberdade do indivíduo ou a divulgação de uma gravação clandestina que viola a privacidade de alguém? Evidentemente que é a liberdade do indivíduo. Então, o réu em um processo criminal pode usar uma gravação clandestina para fazer prova em seu favor. Da mesma forma, pessoas podem fazer gravações clandestinas contra agentes públicos para provar alguma irregularidade. É mais importante o quê? A privacidade do agente público ou provar que houve uma irregularidade na gestão da coisa pública? Sem falar que o agente público, quando atua como agente público, está submetido à publicidade, né? Então, há quem diga que nem mesmo há falar em uma quebra de privacidade do agente público nesse caso. O STF já admitiu usar gravação clandestina como legítima defesa também, e já admitiu o uso de gravação clandestina quando alguém registra uma conversa para futuramente exercer um direito de defesa em alguma demanda. Tá? O STF já admitiu isso também. Seguindo aqui, a gente chega agora no tema da quebra de sigilo. A gente viu aqui gravação telefônica e agora a gente vai ver o que é a quebra de sigilo. Eu já expliquei para vocês o que é quebra de sigilo. A quebra de sigilo é a obtenção de dados registrados sobre determinada pessoa. Dados acobertados pela privacidade que já estão registrados. Aí você vai lá, quebra aquele sigilo sobre aqueles dados e obtém aqueles dados. O histórico de operações, de ligações, enfim, dados registrados sobre uma determinada pessoa. O sigilo pode ser dessas espécies: fiscal, bancário, informático e telefônico. Todos esses sigilos estão protegidos. Então, o sigilo telefônico é o quê? Registro das ligações e a duração delas. O sigilo informático é o sigilo dos dados informáticos sobre determinada pessoa. Sigilo bancário, histórico de operações bancárias. Sigilo fiscal é o sigilo que envolve a atuação da autoridade tributária. Tá? A quebra de sigilo, quando é que ela pode ocorrer? Quem é que pode determinar a quebra de sigilo? Então, em regra, todo mundo tem direito ao sigilo. Mas em algumas situações é possível haver a quebra de sigilo. E quem é que pode fazer essa quebra de sigilo? Primeiro, a autoridade judiciária. Tá? A autoridade judiciária pode determinar a quebra de sigilo. CPI, a gente vai ver isso quando estudar Poder Legislativo, mas CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, também pode determinar a quebra de sigilo, tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal. Agora, isso a gente vai ver ainda, mas já estou antecipando. Só CPI federal e CPI estadual que pode determinar a quebra de sigilo, porque elas possuem poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Podem determinar a prática de atos com a mesma impositividade que uma autoridade judicial. CPI municipal não tem esses poderes, poderes próprios de investigação de autoridade judicial. Por isso, elas não podem determinar a quebra de sigilo. Tá? Então, enquanto uma CPI estadual pode determinar uma quebra de sigilo bancário, por exemplo, uma CPI municipal, naquele mesmo estado, não pode determinar essa quebra. Tá? A autoridade fazendária pode realizar a quebra de sigilo? Pode. Ela pode solicitar, requisitar, no caso, dados bancários. Então, a autoridade fazendária, né, os fiscais da fazenda, podem requisitar dos bancos que forneçam dados bancários, do sigilo bancário, sobre os contribuintes. A autoridade fazendária está lá realizando uma operação
autuou alguma coisa, está identificando indícios de algum tipo de fraude, alguma coisa assim, pode requisitar o banco que forneça informações. Por quê? Porque isso está previsto na Lei Complementar 105 e o STF considerou constitucional isso. Tá? Inicialmente considerou inconstitucional, mas atualmente o entendimento do STF é de que é constitucional essa quebra de sigilo bancário pela autoridade fazendária. Agora, para quebrar o sigilo bancário, a autoridade fazendária tem que ter um procedimento administrativo em curso contra aquele contribuinte. Tá? Essa quebra, segundo o STF, é válida no âmbito da União, tá? Porque a União já regulamentou a Lei Complementar 105. No âmbito dos estados e municípios, também será válida essa quebra, desde que o Estado regulamente essa Lei Complementar 105 nos mesmos moldes que a União fez. E o município também pode realizar a quebra, desde que ele também regulamente a Lei Complementar 105, da mesma forma que a União regulamentou. Tá? Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público e Tribunal de Contas, será que eles podem determinar a quebra de sigilo? O Supremo Tribunal Federal entende que o Ministério Público e o Tribunal de Contas podem determinar a quebra de sigilo quando esse sigilo envolver verbas públicas. Quando o dado requisitado envolver verbas públicas. Só nesse caso. Por quê? Porque a verba, quando é pública, se submete aos princípios da administração pública. Dentre esses princípios, temos o princípio da publicidade. Por isso é que o Ministério Público e Tribunal de Contas podem realizar quebra de sigilo, mas só quando envolver verba pública. Tá? Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, um outro caso que teve muita repercussão e que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal é o caso do COAF, que por um tempo foi chamado de UIF, né? Unidade de Inteligência Financeira, acho que é alguma coisa assim. COAF é um órgão de inteligência financeira, tá? Da administração pública. E o questionamento aqui foi o seguinte: o COAF e a Receita Federal podem compartilhar os dados bancários e fiscais que eles obtêm sobre as pessoas com o Ministério Público e com as autoridades policiais, né, para fins de quê? De investigação criminal, para fins de instrução processual, para fins da persecução penal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que pode. Tá? Só que, olha só o que o STF falou. Pode haver esse compartilhamento, desde que isso seja feito em um procedimento formal e desde que sejam disponibilizadas as informações pelo COAF e pela Receita Federal na sua integralidade. Tá? Na sua integralidade. Por quê? Porque se o COAF vai lá e disponibiliza só uma parte da informação, o que vai acontecer? Primeiro, vai atrapalhar o Ministério Público a formar a sua convicção, então o Ministério Público pode entender mal alguma coisa, e vai atrapalhar o desempenho do direito de defesa pela pessoa que está sendo investigada. Tá? Então, tem que haver ali um procedimento formal e tem que disponibilizar as informações na sua integralidade. Não pode selecionar trechos, partes das informações para compartilhar. Tá? Beleza. Agora, isso foi decidido em repercussão geral, tá? Só para que vocês saibam, o tema de repercussão geral número 990. E agora a gente chega finalmente na questão da interceptação telefônica. Ou melhor, da interceptação das comunicações, né? A interceptação telefônica é só uma das espécies de interceptação de comunicação. A interceptação da comunicação, como eu falei para vocês, é aquilo que ocorre quando uma terceira pessoa vai lá e se intromete na comunicação entre duas outras pessoas e acessa o conteúdo daquela comunicação. E aí pode ser uma comunicação epistolar, que é aquela comunicação por carta, né? Comunicação telegráfica, que é o telegrama. Eu acho que muitos de vocês não sabem nem o que é telegrama, talvez. Pode ser uma comunicação de dados na internet, uma comunicação telefônica, né? Uma ligação, certo? Então, existe a garantia do sigilo das comunicações. As comunicações, em regra, não podem ser interceptadas.